Olá pessoal, tudo certo? Aqui é o Tomás Savariz mais uma vez e estou aqui para dar continuidade ao assunto correção musical das danças tradicionais do Rio Grande do Sul. Se você for patrão de CTG, deve assistir esse vídeo e perceber que a informação está sendo distribuída. Dessa maneira, você vai conseguir formar músicos na própria entidade. Se você for um músico que atua já como músico de invernada, deve assistir esse vídeo também, porque relembrar os conceitos sempre faz com que nosso trabalho melhore cada vez mais. E se você é um músico que gostaria de entrar nesse meio, gostaria de ingressar nesse lance de tocar para invernada, você deve assistir esse vídeo, porque aqui as principais informações estão sendo entregues, ok? No encontro passado nós vimos questão de regulamento e diretrizes e tal, que são importantíssimas. Sem aquilo tu não inicia um trabalho. Tá, mas e depois disso? O que precisa? Depois disso a gente tem que aprender a tocar as músicas, tá? E não é só tocar as músicas, mas tocar elas com a correção certa, tá? Essa correção é baseada no quê? As partituras do MTG, tá? Isso daí é algo que não é para mudar, tá? É praticamente imutável. Por quê? Porque essas partituras elas são protegidas por lei, tá? As 25 danças que nós temos no livro de danças do MTG, elas são patrimônio cultural, tá? Do Rio Grande do Sul, bens imateriais da cultura do nosso estado. E por isso a utilização dessas obras da maneira que elas se encontram é um esquema que dificilmente vai mudar, certo, pessoal? Agora, você já sabe sobre aquelas coisas da aula passada, se não sabe, volta lá e assiste. E vai começar a trabalhar um musical, tá? Qual que é a primeira coisa que a gente deve fazer? Dividir as funções. Essas funções que eu estou falando, dividir funções, não tem nada a ver com curso de coach aqui, tá? De montar uma equipe, trabalho, não. As funções que eu estou falando são funções para a correção, tá? A gente precisa de alguém que saiba fazer a primeira voz, tá? Precisa de um acordeonista, de preferência, tá? Porque acaba sendo a voz principal de forma natural, né? Que é uma característica da nossa música do Rio Grande do Sul, o acordeon como primeira voz, tá? Então a gente precisa de alguém que saiba fazer a melodia principal e a gente precisa de uma base firme, uma pessoa que vai manter essa base, tá? Quando eu falo a base, eu estou falando do acompanhamento, estou falando de um violão, de uma viola, tá? E a gente precisa de uma primeira voz que entenda a responsabilidade disso e que consiga trabalhar junto com aquele instrumento que está fazendo a primeira voz. Isso é dividir funções, tá? Já implica um pouco em arranjo, mas mais do que isso, sai garantindo a correção da música, que é o mais importante, tá? Tem na descrição aí um curso sobre correção coreográfica que fala como executar dança a dança a parte da clave de sol, tá? No acordeon tem uma execução ali, o timbre ele é de piano, mas ele está dentro do metrônomo e mostra tecla por tecla onde os dedos devem ir, e também tem o acompanhamento realizado na clave de Fá, né, que é o acompanhamento esse daí, pelo violão. Então, esse curso que está na descrição, ele te dá a correção mais básica e é o alicerce de tudo que a gente vai ver, tá? Mas como que a gente vai executar? Como que a gente vai lidar com os instrumentos? Onde é que está escrito como é que é a melodia principal, como é que é isso, como é que é aquilo? Pois então, pessoal, isso está nas diretrizes. Está nas diretrizes. Alguns pontos são liberações das diretrizes, como eu sempre falo, e alguns pontos não. Alguns pontos ele diz, deve ser dessa maneira. E esses são os pontos que nós vamos nos apegar aqui nesse momento. Eu coloquei
eu vou disponibilizar esse material também, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, não está na ordem que as coisas se encontram nas diretrizes. Por quê? Porque as diretrizes, no meu modo de ver, às vezes é meio confuso assim, como que as coisas estão colocadas. Mas Tomás, tu acha que isso é culpa de quem? Cara, não é culpa de ninguém. Eu passei por ali também, entende? Eu fui diretor de música do MTG e também não alterei isso daí. Eu creio que é porque a maior preocupação quando tu assume um cargo desse é de alinhar uma comissão avaliadora, ter os critérios bem definidos, dizer para as pessoas que vai ser avaliado ou não, mas a preocupação nunca fica em formação de novos músicos, né? É uma pena, mas eu admito isso, né? Que passei por ali também e não é na formação de novos músicos que se pensa. Se pensa muito no campeonato e por isso eu creio que é importante esse trabalho que eu estou fazendo agora, que eu já poderia ter feito, mas estou fazendo agora. Melodia principal, clave de sol das partituras, né? A partitura ela é feita para acordeon, tem a clave de sol e a clave de fá. A clave de sol, a parte de cima ali, é a melodia principal da música, tá, pessoal? Olha só o que tem na diretriz. É considerada a melodia principal das músicas das danças tradicionais. As notas escritas na pauta superior, clave de sol, das partituras editadas pelo MTG que servem de base para essa diretriz. Não somente para a diretriz, mas também para toda a correção coreográfica das danças. As danças são montadas em cima das partituras na descrição, número de compasso, número de tempos e tal. A não utilização das pautas do MTG teria que invalidar todo o livro de danças, porque as coreografias estão descritas ali. Para tu ver como é difícil que isso daí mude, tem que saber tocar conforme as partituras, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui algumas coisas. Olha, para harmonizações da melodia, duas a mais vozes de qualquer trecho musical, deve-se manter com clareza a melodia principal. Então, a melodia não pode ser deturpada, a melodia nós temos que conseguir identificar ela, e isso daí fica muito a critério de quem está avaliando. Então, volto a dizer, devemos saber tocar a correção da forma mais pura, tocar a partitura, tá? E para isso tem o curso aí que está disponível num valor bem acessível. Por que não distribui de graça, Tomás? Porque, sinceramente, tudo que a gente recebe de graça, a gente não dá valor, né? Então a gente precisa entender que precisa de um esforço, tá? Tu precisa do material, da informação e a gente precisa se esforçar. E tudo que é entregue de mão beijada não há o trabalho, não há um empenho e o resultado talvez não fique aquele que a gente gostaria quando está ajudando. Certo, pessoal? Olha só, as respirações da voz humana devem respeitar o fraseado musical, sendo realizada ao final de cada frase ou semifrase, favorecendo o entendimento da mesma. O que ele quer dizer? A primeira voz deve cantar junto com o instrumento que estiver fazendo a primeira voz, tá? O acordeão está solando lá, está solando. Vou pegar aqui um exemplo com um violão aqui. A primeira voz, ele vai precisar fazer: eu vim pra contar a história de um tatu que já morreu, passando muito. Vai precisar cantar junto com a melodia que está fazendo a primeira, tá? Essas partes da diretriz, elas dizem exatamente como as músicas devem ser executadas, como que a gente deve trabalhar a voz, como é que a gente deve trabalhar os instrumentos. Ele está falando de execução, tá, pessoal, das partituras. Nos instrumentos, a respiração musical deve respeitar o fraseado.
no caso dos instrumentos de arco e nas gaitas em especial. O que ele está dizendo aqui? Quando o cara está puxando um fole com a tecla e ele volta o outro sentido, dá a impressão de duas notas, porque faz... Ele dá a impressão de duas notas. Então, quando a gente corta a respiração do instrumento, ou então está tocando, executando uma nota com arco, né? E daí tu volta o arco, ele cria um novo atrito e ele dá outra nota, né? A gente deve evitar esse tipo de coisa. Então, o que ele quer dizer? Que a melodia descrita nas partituras deve ser aquela, não aparentando ter notas a mais. Certo, pessoal? Só para vocês entenderem a importância da parte da correção ali. A divisão rítmica das letras diferentes deve ser realizada segundo a partitura, não alterando as notas e sua divisão nas figuras necessárias. O que ele quer dizer? Tu tem que adequar a letra à melodia e não ficar adequando melodia a letras que você for pesquisar, tá? Ou que tu for utilizar mesmo não precisando de pesquisa. Então, clave de sol, melodia principal, e isso é importante. No caso do Chico Sapateado, né, a gente tem aqui uma partitura do Chico. A partitura do Chico ela tem um esquema que é um pouquinho diferente ali, né, que é esse esquema aqui. Tá? São espécies não, tá? Vou continuar a leitura aqui, tá? São ornamentos, né? E esses ornamentos indicados na partitura são exclusivos para instrumentos melódicos. O que ele quer? Não para a voz. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gaita pode realizar esses ornamentos, tá? Pouca gente utiliza, né? Até porque se só pode no instrumento e a voz não pode, às vezes dá um conflito, ele não fica muito legal. Então a gaita normalmente faz a melodia mais retinha, tá? Mas se tu for usar esses ornamentos, a voz não pode utilizar. Por quê? Porque não, não é por isso. É para deixar a melodia mais pura e mais clara possível, tá, pessoal? Então, Chico Sapateado tem esse lance aí, tá? Para contracantos instrumentais, a ornamentação fica livre, desde que de acordo com esse regulamento. Aqui já a gente está falando de uma liberação, tá? Porque a diretriz, volto a dizer, ela tem mais liberações e outras coisas, né, do que regras. O que eu estou falando aqui são regras realmente, tá? Aqui no caso de haver duas ou mais notas simultâneas, julga-se a melodia a nota superior. Para tal, se o intérprete optar pela execução de apenas uma das notas escritas de forma vertical, deverá executar a nota superior. Tá? São exceções o final da rancheira de carreirinha, no compasso para terminar. O segundo, aqui ó, tudo isso daqui eu vou resumir de forma mais fácil. Quando tem acorde, 3 notas ao mesmo tempo ou 2 notas ao mesmo tempo, tu tem que tocar a nota mais aguda, beleza? Tu tem lá Dó, Mi e Sol, tu vai tocar o Sol, tá? Se for o Sol mais agudo, tá? Elas estão empilhadas, uma bolinha em cima da outra lá na partitura, toca mais aguda, certo? Exceções são assim, ó, final da rancheira, tá? E sétimo compasso do anu, e também tem o caranguejo. Nesse caso, o intérprete, ou seja, quem está tocando, pode executar como melodia principal tanto a nota superior ou a nota do meio. Também vale, tá beleza? São essas aí que estão descritas, que pode fazer de um jeito ou de outro. Mas se tu jogar sempre para superior, tu não erra nunca. Ok? É mais fácil. Acompanhamento, clave de Fá. Bom, sobre a clave de Sol, acho que está bem claro, né? Como que a gente deve fazer, tá? Aqui, nesse momento, eu não vou ensinar a executar uma clave de Sol, executar realmente assim nota por nota, mas tem um curso aqui na descrição que serve para isso, tá?
Acompanhamento da clave de Fá. A clave de Fá, então, é a parte que nós temos a divisão rítmica do negócio, tá? E ela é feita por um instrumento harmônico, ou viola ou violão, tá? Independente do número de cordas que for. Certo, pessoal? O que tem aqui de principal? Pode ser realizada das seguintes formas dentre as opções. Isso aqui a gente está falando de acentuação, tá? Acentuação, compasso binário, que é o 2/4, ele pode ser feito assim, forte, piano, tá? Forte é forte, piano é fraquinho, tá? Então ele diz que tu pode fazer assim, ou assim, ou assim, ou assim. Ele está falando de dinâmicas, tá, pessoal? Tem aí, ó, F é forte, P é piano e MF é meio forte, tá? Para o compasso ternário, ele pode ser feito forte, piano, piano, tipo... Ou piano, forte, forte. É o que está liberado aqui, tá? Uma vez não tinha tantas liberações assim, mas atualmente pode essas, tá, pessoal? E se um dia cancelarem as diretrizes, como é que vai poder fazer, Tomás? Se cancelarem, via de regra, o primeiro tempo do compasso é forte e os outros não, tá? Mas tá liberado para fazer, tu faz. Isso aqui é como que a gente vai... E não vai mudar isso aqui, não adianta, tá? Compasso quaternário, a gente pode fazer assim. Ou acentuando só num. Ou então... Tá? São as descrições que tem hoje na diretriz. Então, as acentuações, a gente não... Eu sugiro nunca botar no segundo tempo o forte. Por que eu sugiro fazer isso? Porque o grupo de danças, as coreografias das danças, elas sempre iniciam num tempo de cabeça, entende? Sempre iniciam num tempo de cabeça. Menos o bate-pé do sarrabalho, é a única exceção. O resto, as figuras iniciam num tempo de cabeça do compasso. E quando tu faz essa acentuação, tu dá um pouco mais de certeza para o dançarino e a harmonia do grupo fica melhor. Ele consegue, vamos dizer assim, tu embala melhor o grupo. Essa daí, pelo menos, eu falo isso por experiência, assim, pelo que eu acredito que funciona mais, tá? Mas tu pode fazer dentro daquilo que está liberado ou não. Nessa questão de compassos, se discutiu algumas vezes mas o compasso binário devia ser assim, o compasso quaternário devia ser assim e tal. Mas tu já vê nossas partituras, o shot era para ser binário e todos os shots na partitura estão escritos em 4 tempos, como quaternário. Então a gente tem algumas coisas assim. O lance é escolher uma característica, escolher uma das formas de fazer e seguir ela, tá? Para que o grupo não tenha choques toda vez que tu pegar um ou tu pegar outro jeito de tocar. É importante que os ritmos sejam executados de acordo com o folclore gaúcho e de acordo com essa resolução. Isso que colocaram ali é para quê? Cara, tem as acentuações, faz as batidas conforme a clave de Fá, tá? E não tenta fazer com que soe outro gênero musical sem ser o regional gaúcho. É isso daí. Tu tem que ter essa preocupação e de resto e seguir a clave de Fá, né, conforme a partitura mesmo, né? E de resto vai ser tranquilo. O pandeiro segue a clave de Fá igualzinho o violão, tá, pessoal? E não pode ficar fazendo contraponto no pandeiro, não pode ou enquanto não pode dobrar a batida, não pode fazer nada disso. Tem que seguir a clave de Fá junto com o violão. Quando tiver pausa no violão, na clave de Fá, pandeiro não toca,
Quando o violão bate nas cordas, fere as cordas, o pandeiro bate na pele, né, do instrumento. E é isso aí que é importante, tá? Sobre as introduções, aqui é uma coisa interessante. Porque aqui tá escrito nas diretrizes sobre as introduções. Por quê? Porque as partituras, elas não seguem a ordem em que a dança é feita. E muitas vezes o início da partitura não é a introdução da música. Para quem está começando, às vezes fica confuso. E se tu só é músico que está entrando no mercado e não conhece a dança mesmo, tu começa a tocar a música conforme a partitura. E às vezes a introdução está ali no meio da partitura, tu nem sabe onde é que é o momento, e daí tem isso aqui escrito. As introduções musicais não indicadas na partitura podem ser elaboradas a partir da segunda metade da partitura. Metade da partitura. Para quem conhece a dança fica fácil, para quem não conhece, né? Onde se encaminha para o fim ou execução da música inteira. É possível, no entanto, daí ele fala, vai falando sobre as introduções, tá? Ele fala da vaneira marcada, que ele fala da querumana e fala da roseira. Eu não vou falar aqui por um motivo, tá? Porque as introduções elas estão descritas no livro de danças do MTG. Está escrito lá, a querumana, durante a melodia introdutória, que pode ser no compasso tal ou no compasso tal. Daí ele diz assim, tatu com volta no meio, durante a introdução, no compasso tal ou compasso tal. Ou seja, o livro, ele amarra isso aí. Então, onde vai começar uma introdução, tá? E se tu vai poder repetir ela várias vezes ou não, isso aí está no livro de danças. Não está na partitura, não está nas diretrizes. Que conselho tu dá, Tomás? Mantenha diálogo com o instrutor, tá? Sobre as introduções, mantenha diálogo com o instrutor, tá? Quantas vezes a repetir, começa por que parte, mantenha diálogo com o instrutor. É o melhor jeito porque elas estão descritas lá nas danças e não na... O músico que toca isso há bastante tempo nem pensa. Já sabe que começa daquela parte, mas é porque já conhece a dança, tá? Se tu não conhece, assiste a dança em alguns vídeos, pega uns vídeos do Enart aí, assiste, só para ver, né? Ou então, no curso que tem na descrição aqui, tem uma videoaula só sobre as introduções e com o trechinho para que tu decore, né, no ouvido de que parte da música que se refere à introdução de cada uma. Beleza, pessoal? Agora aqui, das músicas sem partitura. Eu vou falar um pouco sobre isso porque tu vai botar um grupo aí a dançar pau de fitas, meia canha, shot de duas damas. Dificilmente tu vai colocar... No curso isso aí eu até fiz a correção do meu cabelo, que é do pau de fitas, da palquinha, que é da meia canha, e do shot, que é o laranjeira ali pro duas damas. Mas de preferência escolhe um shot fora dali, né? Até para levar uma coisa diferente e botar o grupo um pouco mais para cima, tá? Olha só, a letra deve ser predominantemente em português. Então, letra em português, tá? Deve conter temas e características musicais do folclore rio-grandense. Eles querem que seja música gaúcha, nada mais justo, tá, pessoal? Nada mais justo, concurso é de dança tradicional gaúcha. Os ritmos devem ser de acordo com cada coreografia sorteada. Marcha polca para meia canha, tá? Meia canha, então é marchinha, tá? Ou polquinha, tá? Chama como quiseres. Shot para o shot de duas damas e rancheira para o pau de fita. Caso o conjunto musical opte pelas músicas constantes no livro de danças, tá? Que daí a questão na partitura, a avaliação seguirá os critérios desse capítulo. O que ele quer dizer assim? Se tu tocar as músicas que estão nas partituras, tu vai ser avaliado com correção ali. Se tu escolher músicas outras, é só não errar. Beleza? Então é mais fácil, tá?
é mais fácil e mais bonito também. Tá? E te deixa uma liberdade de interpretação, de arranjos, de tudo, tá, pessoal? Seguindo aqui, a letra da ocasião deve ser entregue à comissão avaliadora com as devidas fontes referentes. Tem que entregar, tá, pessoal? Tu tem uma música lá, um pau de fita, uma meia canha, um shot de duas damas, tem que entregar. Em rodeio atualmente não está sendo cobrado, tá? Está sendo liberado. Mas no Enarte tu tem que levar a musiquinha e entregar lá, tá? No momento de fazer a apresentação, tá? Agora aqui, seguindo, deixa eu ver. As músicas podem ser executadas com instrumentos, a capela, de forma mista, não segue as regras de dissonâncias e contracantos do regulamento, devem estar de acordo com a coreografia, tem que ser gaúcha, tá? Na verdade, ele está dizendo aqui que elas não têm o mesmo tipo de critério de avaliação se tu estiver tocando com as músicas da partitura. Então pegam um shot para botar um shot de duas damas, escolhe um outro shot, tá? Só ele é gaúcho, tem que ser gaúcho, tá, pessoal? Com as características de um shot gaúcho, tá? E daí lá embaixo ele diz assim: entrada e saída, meia canha, pau de fita, duas damas devem ter conotação regionalista gaúcha, tendo por finalidade a preservação, valorização, divulgação das artes, bababá, Rio Grande do Sul, o que acontece? Pessoal, isso é a gente, o ser humano é criativo, né? Mas a gente às vezes passa a criatividade, né? E quem propõe a arte é o artista. Isso daí é uma coisa, é uma regra mundial, tá, pessoal? Só que o concurso ele é de dança tradicional gaúcha, então independente de um diretor que está ali, da comissão que está ali ou não, tem que ser gaúcha, tá, pessoal? Última coisa que eu vou falar, isso daqui, volto a lembrar, eu estou falando de itens das diretrizes que dizem como que tu deve executar a correção que tu já deve saber tocar. Se tu não sabe, link na descrição que tem o curso sobre a correção. Então, tu vai pegar aquele outro encontro que nós fizemos, que são os regulamentos, as coisas e tal, que podem acabar com o trabalho, ou não, tá? E daí tu tem a parte da correção, que é o que a gente tem na descrição aqui, tá? Que é tocar conforme a partitura, clave de sol, clave de fá e o cantor cantando junto com clave de sol e garantir isso, tá? E como é que cada instrumento deve se comportar é o que a gente está vendo agora, tá, pessoal? E os outros itens da diretriz, Tomás? Os outros itens são flexibilizações, modulações, pizzicatos, coisas que tu pode fazer, coisas que são da tua escolha. Se tu vai fazer, se tu não vai fazer e tal. São coisas mais tranquilas, mas tu não pode ir para essa parte sem antes estar firme na correção, tá, pessoal? Sem antes estar 100% firme na correção. O ideal é que não vá nem para essa parte que a gente está vendo agora, tá? Mas é interessante também, tu assistindo esse vídeo, tu vai perceber que tu já vai tirando aquelas músicas pensando nisso que a gente está fazendo agora. E sobre a execução de rancheiras para a dança do pau de fitas. Aqui eu gostaria de dizer um negócio, ó. Cancioneiro gaúcho possui um repertório vasto de canções, diversos gêneros, tal, não sei o que, danças tradicionais, como pau de fitas. Só poderão ser executadas músicas do gênero rancheira. Na verdade, se entrou uma discussão aí, né, sobre o que é rancheiro, o que não é rancheira, como é que se toca, mas não se toca e tal. Eu confesso que eu me senti até um pouquinho envergonhado nessa questão, porque se nós que trabalhamos com isso, que nascemos e nos criamos dentro de um CTG, indo para baile, a gente não sabe o que é uma rancheira e uma valsa, ou a gente tem uma dificuldade grande de aprendizado, ou então a gente é meio hipócrita, tá? E a gente, eu digo porque eu faço parte do movimento, todo mundo, tá? A rancheira, pessoal, ela não é valsa, a rancheira não é lenta, assim, não é
uma coisinha lenta. Rancheira é para cima, tá? A característica da rancheira, ela deve ser para cima. E aqui nas diretrizes tem uma pesquisa inteira sobre rancheira. Por quê? Porque o pessoal estava tocando como uma valsinha, como uma coisa dolente. E isso, um pouco, a culpa não é, na verdade, é difícil tu culpar, mas eu creio que os músicos ficavam assim, eu então não sei como é que é a rancheira, como é que eu posso fazer e tal, tentando achar uma forma de fazer desse jeito, porque os instrutores gostariam que ela fosse mais lenta para melhor representar o bem dançar, e esse bem dançar ele era definido pelos avaliadores, né, de dança. Ou seja, o próprio movimento, a partir da avaliação, que mexe com os instrutores, que mexe com o músico, quando a gente vê, ninguém toca rancheira, tá? Então foi feita uma pesquisa para dizer para nós mesmos o que significa uma rancheira, e isso daí é uma coisa que dá um pouco de vergonha da gente mesmo, né? Então, pessoal, trabalha a música gaúcha como música gaúcha. Rancheira é rancheira, shot é shot, tá? Quem que eu sou? Eu não sou mais jurado, não sou diretor, né? E não toco mais para Invernada. Então eu não tô cobrando nada de ninguém aqui, mas fica uma dica aqui, né, de como é que a gente pode fazer a coisa um pouco melhor. Beleza, pessoal? Recapitulando bem rapidinho. Aula passada, parte de regulamento, diretrizes e tal, coisas importantíssimas. Essa aula aqui, a parte das diretrizes que dizem como que tu deve executar os instrumentos, como que tu deve tocar as danças tradicionais gaúchas. Tá certo, pessoal? E estou deixando o link aí de um curso de como que tu deve fazer a correção. Porque, no final das contas, tudo parte da correção, do tocar bem aquilo que está escrito nas partituras. Abração, até uma próxima.